Olá, pessoal! Queria desejar boas-vindas a todos vocês ao canal da Editora Quiminema. Hoje eu estou aqui com o Rafael Silva, professor da Universidade Estadual do Ceará. Seja muito bem-vindo, Rafael, fica à vontade. Obrigado, Gabi. É um prazer enorme conversar com você aqui hoje. É uma alegria ser recebido pelo canal da Minema. E vamos conversar aí sobre essa obra que sai pela editora Nós Filólogos, do Friedrich Nietzsche. Isso. Então, Rafa, para a gente começar, eu queria justamente que você falasse um pouco, apresentasse um pouco da obra e suas motivações mesmo para traduzi-las, como que isso converge com a sua trajetória acadêmica, especificamente seu doutorado, apresentar um pouquinho em linhas gerais para a gente. Eu tenho interesse pela obra do Nietzsche desde muito cedo, mas comecei a trabalhar na universidade com ele, sobretudo ali no final da graduação, quando eu fiz um trabalho sobre uma poética de Platão, e comecei a refletir sobre filósofos que falaram sobre a poesia. E, obviamente, essa tem uma tradição longuíssima, né? Daria para remontar antes de Platão, mas inclui Platão, Aristóteles, vários outros poetas, vários outros pensadores do período helenístico, e, obviamente, inclui o próprio Nietzsche. E, no meu mestrado, eu me debrucei sobre as origens, o nascimento da tragédia, né? A parte do espírito da música, um livro importante do jovem Nietzsche, publicado em 1872, quando eu estava tentando entender as origens do drama clássico na Grécia Antiga. E, embora o meu mestrado tenha sido muito mais filológico do que enveredando por questões de filosofia, né, Schopenhauer, o jovem Nietzsche, Wagner, eu acabei aprendendo muitas intuições que o Nietzsche aponta, a meu ver, com razão ali naquela obra, e explorando essas intuições nas pesquisas de ordem filológica, eventualmente arqueológica, que eu propus ali no mestrado. Ali era a questão do drama, né? No doutorado, eu desenvolvi um pouco, digamos, o caminho seguido pelo Nietzsche no que diz respeito a adotar uma postura crítica com relação ao campo dos estudos clássicos, porque ele atuou como professor de filologia clássica durante 10 anos da vida, entre 1869 e 1879, e nesse entremeio ofereceu muitos cursos sobre tragédias, sobre Platão, sobre temas diversos, mas ao mesmo tempo ele foi desenvolvendo uma postura crítica ao campo dos estudos clássicos. E isso se reflete em notas que ele toma ali entre mais ou menos 1874 e 1875, para o que seria, na época, a quarta das considerações intempestivas. Esse é um conjunto de 4 textos que ele publica entre os anos de 73 e 76, e a quarta seria intitulada Nós Filólogos, um texto extremamente crítico da filologia clássica enquanto profissão, de educadores na Alemanha do período dele, mas também enquanto disciplina. E aí a crítica que o Nietzsche, em larga medida, fazia é aquilo que os filólogos tinham se tornado na modernidade, sobretudo em contraposição ao que tinham sido os antigos gregos e romanos. E aí ele está pensando, né, numa espécie de dicotomia que opera na modernidade entre o trabalho com o corpo e o trabalho com o espírito, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento físico. Ele dizia que os gregos e os romanos ainda conseguiam operar numa espécie de completude em que corpo e espírito se potencializam mutuamente, enquanto os filólogos modernos tinham dado ênfase excessiva em picuinhas verbais, em picuinhas, às vezes, de estabelecimento de texto, perdendo de vista o essencial. E essa crítica que o Nietzsche faz à filologia moderna me interessou muito no doutorado. Eu explorei alguns desses aspectos no que eu chamei lá de Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, e esse texto foi estudado mais aprofundadamente nesse período, né, nos últimos 3 anos do meu doutorado. Então, lá tem, inclusive, reflexões assim sobre esse trabalho do Nietzsche. Uhum. E assim, a partir desse interesse que você teve, toda essa experiência de tradução, o que você pode dizer para a gente, assim,
primeiramente, sobre os aspectos de tradução, quais foram seus maiores desafios, e pensando, assim, nessa relação com o seu doutorado, como que foi esse percurso, essa trajetória que você teve? Do doutorado até, de fato, a tradução em si. O meu contato com o texto, ele já foi, assim, um pouco estranho, porque a primeira versão que eu conheci dele foi por meio de um artigo do William Arrowsmith, que é um estudioso dos Estados Unidos, que ali na década de 60 publica 3 artigos tentando, de certa forma, reabilitar o Nietzsche filólogo, crítico da filologia, para reabilitar a crítica que ele fazia na época dele, mas ali aquele contexto estadunidense da década de 60. Eu demorei um pouco a entender que aquelas notas faziam parte de um caderno que o Nietzsche tinha mantido, né, entre 74 e 75, até descobrir o texto original, né, nos arquivos do Nietzsche, e resolver traduzi-lo. Por quê? Porque a versão do Arrowsmith, ela fazia uma série de cortes, de remanejamentos, ela alterava a ordem das anotações, segundo aquilo que o estudioso achava que tinham sido as intenções do Nietzsche. Mas vários outros estudiosos depois dizem que esse é um trabalho muito complicado, né? Você remanejar um texto inteiro, tentando ali achar uma ordem, né, de argumentação, de um autor que já está morto há mais de um século. Então, eu me propus ali no doutorado traduzir esse material, a princípio com fins de estudo. O meu domínio do alemão, ele sempre foi muito na chave de uma luta perpétua, porque em 2014 eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, tinha começado a estudar alemão há cerca de um ano, e vivi em Freiburg, né, uma cidadezinha do sul da Alemanha, por 6 meses. Lá eu lutei muito para conseguir me fazer entender pelos meus professores, para fazer as provas finais. O alemão, ao contrário do francês e do inglês, não é uma língua que me é fácil, que me venha facilmente, mas eu tento manter uma rotina de leitura dos textos que me aprazem, sobretudo os do Nietzsche, e desde que eu resolvi traduzir, então, essas notas, eu me propus a reler a obra do Nietzsche em alemão, sempre cotejando com outras línguas, para desenvolver um certo traquejo. E aí foi quando eu acho que esse texto foi ganhando uma certa maturidade, porque desde a primeira versão, que eu fiz lá por volta de 2020, até a publicação agora, ela passou por pelo menos 3 ou 4 remanejamentos radicais, assim, que incluíram justamente esse convívio com a obra do Nietzsche. Radicais significa uma transformação muito radical, muito diferente? Uma transformação terminológica, muitas vezes, né? Porque, às vezes, a gente vai traduzindo, assim, direto, e não percebe certas ressonâncias que se tecem quase como uma rede conceitual que está ali subjacente, e quando você começa a conviver com as obras publicadas e com as cartas, você percebe que muito raramente tem alguma palavra que está ali por acaso. E aí você começa a ver que, e foi o que eu propus, né, na introdução dessa tradução pela Minema, que me parece, e essa é a hipótese que eu defendo, o projeto filosófico do Nietzsche maduro já está contido nessas notas. A gente encontra ali a proposta da genealogia da moral, a gente encontra ali vários dos pressupostos que vão se desenvolver no Anticristo, por exemplo. Então, assim, as obras de maturidade final da vida do Nietzsche, de certa forma, estão prefiguradas em notas um pouco caóticas que ele toma cerca de 10, 15 anos antes. E isso só apareceu para mim convivendo com essas outras obras em alemão, porque aí eu conseguia repertoriar os termos e falar, peraí, mas esse termo aqui foi o que ele usou lá atrás. E aí, convivendo, sobretudo com a tradução do Paulo César de Souza, eu tentei me inserir, sabe, dentro dessa tradição de tradutores brasileiros da obra do Nietzsche, recorrendo, às vezes, a soluções já propostas antes, tentando, então, estabelecer um diálogo com o que são os estudos Nietzsche no Brasil. Não, isso é muito bacana. Eu acho que é aquele processo também que a gente tem de
releitura do texto, um olhar diferente que a gente vai tendo com o passar do tempo, é sempre lendo, percebendo um detalhe, igual você falou, a gente vai ampliando esse repertório justamente com a experiência, né? Exato, e eu tenho muito a agradecer a Minema, porque ela é uma editora super responsável no que diz respeito ao trato com o texto. O texto ele foi lido pelo Alexandre Hasegawa, ele foi lido depois, né, a título de revisão pelo Alex Mazante Júnior. O Alex encontrou, às vezes, gralhas mais ou menos graves e me salvou ali de alguns problemas, sobretudo no que diz respeito a textos em latim, que o Nietzsche, né, simplesmente citava assim e colocava tradução, e às vezes eu propunha uma tradução mais direta, assim, e o Alex notava nuances de sentido, às vezes, da escolha do tempo verbal, falava, peraí, Rafa, não dá para ser mais preciso aqui? Uhum. Então, agradeço muito a ele e, obviamente, ao Felipe, né, que sempre faz a releitura final e que me ajudou muito no que diz respeito à elaboração das notas, a enxugar um pouco as notas, a ser mais sucinto. Então, eu agradeço muito a Minemo, o trabalho editorial foi sensacional. Ah, isso é bacana. Eu acho que faz toda a diferença, né, para o produto final, sobretudo para leitores leigos, assim, ou mesmo os leitores, né, que, enfim, são mais que estão por dentro mesmo do assunto, estudiosos, isso faz toda a diferença. Esse trabalho minucioso que a gente sabe que é em conjunto, né, para ser o produto do livro como um todo, claro que tem todo o seu esforço, seu trabalho de tradução, mas, assim, toda essa organização mesmo do livro, né, de uma apresentação, tem o prefácio, as próprias notas que você, né, enfim, traduziu as notas do Nietzsche também, notas um pouco caóticas, as suas explicações em cima disso, a percepção, então acho que isso faz toda a diferença. E tem assuntos ali que são um pouco específicos, né? E aí uma contextualização mínima ajuda a entender sobre o que se trata. Tanto para localizar, assim, assuntos da antiguidade, quanto para quem não conhece Nietzsche direito, localizar de que forma aquilo entra na obra dele, no pensamento dele. Então, tem esses dois tipos principais de notas, assim. As notas de contextualização do passado, e aí a gente fala, às vezes, da biografia, de quem está sendo mencionado e tal, e também notas de contextualização do pensamento do Nietzsche. E aí, obviamente, se a pessoa quiser ler sem as notas, ela pode ler sem as notas, mas me parece que enriquece muito a experiência de interpretação do Nietzsche, filólogo, quanto do Nietzsche, filósofo, essa atenção com as notas. Não, com certeza. Eu sou super fã de notas, eu acho que elas têm sempre a contribuir, enriquecem muito o texto, e assim, do ponto de vista não só de quem não tem tanta familiaridade, mas eu acredito que até mesmo dos estudiosos te dá margem para que, de fato, enfim, te dá um norte para outras pesquisas, para outras, enfim, descobrimentos, pelo menos comigo, minha experiência acadêmica sempre foi assim, às vezes está me direcionando através das notas, não só de enriquecer minha interpretação do texto, mas às vezes de ter uma ideia e de abrir outro texto e de conferir uma passagem e já, enfim, fazer conexões mesmo, sabe? Sim, E assim, entrando um pouco mais no texto, o que você pode falar para a gente, para os leitores, assim, essa visão do Nietzsche mesmo sobre a filologia, mais especificamente, essa crítica, essas polêmicas com os contemporâneos do Nietzsche, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que vai ser interessante. claro, Gabi, só aproveitar que você mencionou o prefácio, né? Tanto o prefácio quanto o pós-fácio são assinados por grandes estudiosos do Nietzsche, mas também que têm uma formação filológica muito contundente, que são o James Porter, né, que é professor na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, tem vários estudos sobre o Nietzsche, importantíssimos, né? O mais importante deles, Filologia do Futuro, né? The Philology of the Future, e a Pascale Hummel, que é uma estudiosa francesa dedicada à história da filologia, que também assina o pós-fácio. Então, são esses paratextos que enriquecem muito, me parece, o material publicado, e que dão pistas de leitura do que o Nietzsche está propondo ali, porque me parece que a crítica que ele faz tem uma certa validade para parte do que nós fazemos ainda hoje. Por quê? O Nietzsche ele se depara com um estado de coisas em que a filologia clássica na Alemanha do tempo dele é basicamente o coração do desenvolvimento educacional. Porque todos os jovens que vão para o ginásio,
né, o equivalente ao ensino médio brasileiro, eles estudam muito grego, estudam muito latim, e muito, assim, são muitas horas por semana mesmo, e precisam fazer exames, caso eles queiram ir para a universidade, que envolvem essas disciplinas. Na universidade, um dos caminhos possíveis era esse da Altertumswissenschaft, né? Então, ciência da antiguidade, ou estudo da antiguidade, que era, então, um curso acadêmico. Os que decidissem seguir esse percurso iam para lá, e iam, por sua vez, educar a juventude, ou se tornarem professores universitários. O que o Nietzsche constata é que a institucionalização dos estudos clássicos na Alemanha, né, na Prússia, do século XIX, no início do XIX, com o que faz o Friedrich August Wolff, por volta de 1807, acabou ensejando uma tendência historicista que se radicaliza muito ao longo de pouco tempo. Com isso, ele quer dizer que, cada vez mais, os filólogos estão preocupados com minúcias muito específicas, propondo projetos colossais, assim, de glossários, de levantamento epigráfico, de numismática, e aí os alunos que entram para essas universidades já entram em contato com um nível de exigência, e aí o Nietzsche percebe que, em termos educacionais, isso era catastrófico, porque jovens que não tinham ainda uma visão formada de mundo, valores constituídos, eles, ao invés de lerem os clássicos para refletirem sobre vida, sobre o que significa estar no mundo, sobre a passagem do tempo e temas que são relevantes para a vida, eles já entram e são ocupados com pesquisas específicas de métrica, de elisão de vogal, de temas de linguística ou de arqueologia, e nada disso se torna significante efetivamente para eles. Eles se formam e reproduzem esse sistema de forma cada vez mais radicalizada. Então, a crítica dele é: o historicismo está matando os estudos clássicos. Mas, curiosamente, o que ele defende não é um retorno ao humanismo renascentista, né? A ideia de que a gente tenha que ler os antigos para encontrar lá modelos de comportamento, ou para ensinar aos jovens o que é o bem, o bom, o belo. Não, ele acha que os antigos nos oferecem frequentemente um contraste radical para que, à luz dessa antiguidade, a gente possa estranhar o nosso presente, sempre com vistas a um futuro alternativo, a um futuro diverso. E a própria noção que ele cunha naquela obra que eu mencionei agora há pouco, né, as considerações intempestivas, quando ele fala da intempestividade enquanto um projeto, me parece que vem dessa convivência com os antigos. Lá na segunda das considerações intempestivas, ele vai dizer assim: essa é uma consideração intempestiva, essa é uma palavra estranha em português, né? Eu tive o prazer de dar um minicurso recentemente e sondar com as pessoas se intempestivo significava algo para elas, e não significa, ninguém sabe o que é, como também ninguém sabe o que é extemporâneo, tem que ir ao dicionário para entender, mas essa é a tradução de uma palavra que em alemão é um Zeitgemäße, que é formada, né, por Zeit, tempo, Maß, medida, só que precedidas por uma partícula de negação, que dá mais ou menos a entender a ideia de contramedida do tempo. Então, algo pode ser entendido como antimoderno, fora do tempo, no sentido de precoce ou tardio. E essas considerações, elas são intempestivas em que sentido, me parece? No sentido de que elas se contrapõem ao tempo presente a partir de um convívio com a antiguidade. Isso ele diz lá no prefácio dessa segunda consideração intempestiva, quando ele diz: foi por ter frequentado os antigos, sobretudo os gregos antigos, que eu consigo olhar para as mazelas do tempo presente e me revoltar contra elas. Dentre as mazelas que ele está falando do excesso de blá, 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 de jornalismos, ele está falando contra o excesso de trabalho que o capitalismo está promovendo, a fungibilidade das relações sociais, que não tem mais lastro nenhum afetivo, e isso ele estava falando em 1870, né? Essa na atualidade agora. Imagina o que ele diria da nossa situação. Sim. E aí a ideia dele é que, convivendo com os antigos, a gente pode propor críticas muito pertinentes ao presente, não para propor um retorno à antiguidade,
mas para que a gente reflita de forma crítica sobre quem nós estamos nos tornando e, de certa forma, resistamos a certas tendências, a certos modismos do presente, como eu acredito que ele mesmo veio a fazer quando então ele se afasta da cátedra de filologia clássica e passa a praticar o que ele entendia ser uma filologia que poderia transformar os seus contemporâneos, ainda que ela só venha a conhecer uma fortuna melhor junto aos pósteros, né? É a posteridade que vai ler Nietzsche com mais atenção. Ele teve muito pouco reconhecimento em vida. Uma outra pessoa conseguiu lá se corresponder com ele, mas essa, de fato, foi uma filosofia, e ele fala isso, né? Uma filosofia extemporânea, aí no sentido de fora do próprio tempo. Uhum. Escrevendo à frente do seu tempo, né? Exato, exato. Quando ele fala assim, eu sou dinamite, a ideia é justamente essa, né? Ele está fora do tempo porque ele, de certa forma, se contrapõe a esse tempo e não pode ser aceito, acatado, recebido por ele. Ele abre caminhos para aqueles que vão lê-lo no futuro. Inclusive, é muito interessante porque na querela que ele tem com o Villa-Movitz tenta ridicularizá-lo, associando a figura do Wagner. O Wagner propunha a música do futuro, né? A ópera wagneriana vinha com essa alcunha, e aí o Villa-Movitz chama a filologia do Nietzsche de Zukunftsphilologie, então a filologia do futuro. E o Nietzsche, mais ou menos pegando a pedra que foi jogada contra ele, aceita a alcunha e fala assim, estou fazendo filologia do futuro, sim. A filologia para aqueles que ainda estão por vir. E se entenderem o que eu estou propondo, a filologia não vai ser uma matéria dedicada a entender a antiguidade naquilo que ela foi, naquilo que aconteceu, naquilo que já foi pensado e já dito, mas sim naquilo que nós podemos dizer sobre ela a cada novo momento por que nós passamos. Então, ele desloca a questão, né, dos estudos clássicos voltados especificamente para o passado fechado nele mesmo e abre isso colocando o intérprete dentro desse jogo e falando assim, se a gente leva em conta o que é o presente do intérprete, a tarefa da filologia ela se torna infinita. A tarefa da filologia não é entender o passado, mas é entender como nós nos entendemos diante desse passado. Uhum. Então, essa é uma proposta que, a meu ver, é muito instigante para quem trabalha com os estudos clássicos, porque inaugura de forma muito perceptível o que a gente chama hoje de recepção clássica. Sim, eu estou pensando muito sobre isso, assim, que muita gente chama, né, de estudos da recepção, claro que tem metodologias muito específicas, mas assim, até uma coisa que eu lembrei, uma citação, mais especificamente de um período que eu estudei já no renascentismo, o Panofsky, ele fala sobre um princípio de disjunção, e aí também misturando com as artes plásticas, né, que é um olhar do passado, não de uma recepção passiva, mas justamente como que você olha para ele e caminha de forma diferente, o que você pode aprender, criticar, e, enfim, remodelar ao seu favor e ao seu tempo. Então, Perfeito. enfim. Perfeito, é uma intuição totalmente nietzschiana, inclusive é muito interessante acompanhar assim, a querela subterrânea que acompanha depois o Villa-Movitz e o Nietzsche, porque depois de eles brigarem por ocasião do lançamento do Nascimento da Tragédia, eles mencionam muito raramente um ao outro, mas o Nietzsche tem uma imagem sensacional, que ele no final de Humano Demasiado Humano 2, no final da primeira sessão, ele diz assim, a relação com os autores prediletos da nossa vida é como aquela que Odisseu estabelece com os fantasmas do passado. É preciso dar sangue para que esses fantasmas possam voltar a falar. Eu dei meu sangue, e aí ele menciona 8 nomes, mas dos antigos Platão e Epicuro, para que esses voltassem a falar comigo. Então, essa é uma imagem que desenha a questão hermenêutica da estética da recepção, que é sempre há o intérprete na obra interpretada. É impossível haver uma interpretação sem que o intérprete esteja pressuposto ali no fundo. E é muito legal isso, porque o Villa-Movitz, alguns anos depois, o Nietzsche já estava inclusive morto, ele vai retomar essa imagem, mas ele vai dizer assim, contudo, é preciso que a verdade
tenha um método científico capaz de depurar aquilo que entra no intérprete no ato interpretativo. Então, o Wilamowitz reconhece o que o Nietzsche está apontando como a presença do intérprete, mas ele diz, é o método científico que nos permite sermos objetivos na nossa interpretação, então tirarmos o sujeito, né? Ele está respondendo ao Nietzsche, eu acho que não responde convincentemente, mas é uma questão até hoje, né? O que lastreia uma interpretação? Isso. E assim, a gente tem isso não só para os estudos clássicos, é claro que são debates que a gente para e pensa em diversas áreas dos estudos, mas aqui nos estudos clássicos, justamente por ter esse lastro temporal, enfim, eu acho que abre margem para diversas interpretações, opiniões e olhares mesmo, né, que se tem diante das obras. Eu sinto assim, pensando mais especificamente em estudos de recepção, o que eu acho que não só no Brasil, mas mundo afora, está muito em voga, e que bom que está em voga, é justamente esse olhar crítico, enfim, esses usos do passado que as pessoas estão fazendo, se reinterpretando, propondo traduções diferentes. E assim, eu acho que uma coisa que é bacana é sempre deixar claro, olha, essa é a minha opinião, eu quero olhar para o passado, mas quero divergir um pouco, quero usar, me colocar enquanto sujeito no debate, quero usar minha vivência no debate, e enfim, e fazer disso ciência, mas, enfim, temos opiniões que não são nesse sentido também, mais tradicionalistas, uma metodologia mais rigorosa e que também é válida, né? Enfim, são... Claro, sem dúvida. E aí, se a gente se vale, assim, né, dos insights que a teoria da recepção nos oferece, a gente entende que foi possível ler, durante muitos séculos, a ideia de um Virgílio a serviço de Augusto, e hoje, né, desde a década de 60, mais ou menos, as leituras tendem a mostrar um Virgílio extremamente crítico do regime augustano. Como é que essas duas coisas coexistem, né? Porque, a princípio, elas parecem totalmente contraditórias uma com a outra, mas depende do registro de leitura que a gente está adotando. Eu não acho que umas ocorram em detrimento da outra, mas a depender dos pressupostos de que a gente parte, são leituras possíveis. A questão é que elas não são compossíveis, né? As duas não são possíveis ao mesmo tempo. Uhum. Mas a recepção nos oferece isso, né? As diferentes formas de entender Safo, né? Safo como uma lésbica recalcada, como ela foi vista durante, sei lá, séculos, ou, na verdade, como uma mulher que está reivindicando uma perspectiva alternativa àquela dos cancioneiros hegemônicos. Os estudos feministas têm proposto essa leitura última agora, né? Elas são igualmente válidas? Eu tenho a impressão que não, né? Então é isso, a depender dos pressupostos de que a gente parte, diferentes interpretações são possíveis, e a gente tem que ter consciência de que a gente adota uns ou outros, não há possibilidade de estar simplesmente fora dessa arena. A ideia de uma objetividade que é o problema. E assim, eu sou do pressuposto que é sempre bom, parte do pressuposto que é sempre interessante ter cada vez mais estudos sobre opiniões que, enfim, podem se convergir, podem estar antagônicas, mas, enfim, quanto mais a gente tem falando sobre, mais reflexões a gente vai ter, mais, enfim, pontuações sobre determinado assunto, determinada obra, e eu acho que, enfim, cada vez mais é mais importante ainda que tenham mais pessoas falando sobre, ainda que tenham diferentes pressupostos. E Sim, motivação para estudo. sem dúvida, eles se complementam, né? Eles mostram, às vezes, pontos cegos de leituras anteriores. Sim. E até pensando assim nessa própria relação Nietzsche-Wilamowitz, né? Às vezes, uma opinião que vai ser amenizada depois, isso que você falou do Wilamowitz, falando sobre o Nietzsche muito tempo depois, amenizando, enfim. E pensando assim, já na própria recepção do Nietzsche, ele escrevendo sobre o futuro, você pode dizer para a gente que ele conseguiu atingir esse objetivo de escrever sobre o futuro? Como que foi essa recepção? Ou você acha que ainda precisa cada vez mais ter estudos? Como que essa obra e essa sua tradução agora para o português podem contribuir para essa escrita do futuro? Como que, enfim, falar um pouquinho sobre isso. Eu
acredito que o Nietzsche, no que foi o percurso filosófico dele, a partir ali de 1876, né, quando ele começa a se dedicar ao humano demasiado humano, ele é muito coerente com o que ele está propondo nessas notas. Então, a meu ver, ele abre caminhos da filosofia do tempo dele para o que ela viria a se tornar, não sendo à toa, portanto, que ele é um referencial totalmente central para Foucault, para Derrida, Deleuze, Kristeva, enfim, tantos outros nomes da filosofia contemporânea. Então, nesse sentido, ele inaugura muitas vias de pensamento. Eu mesmo, frequentando a filosofia dele, acho extremamente pertinente as propostas do eterno retorno, o que ele propõe como superação do humano. São todas ideias que me parecem dialogar com várias questões contemporâneas, ainda que ele fosse, obviamente, um homem do tempo dele, né? Tem limitações graves ali no que diz respeito à representação de gênero, por exemplo, a questões ecocríticas, então, de representação dos animais, da natureza, mas no que diz respeito à contribuição que essa tradução oferece, eu acho que é o reconhecimento por parte dos nietzschianos que a formação filológica do Nietzsche é totalmente fundamental para entender o pensamento dele. Me parece que durante muito tempo houve uma resistência da filosofia, a princípio, para acolher o Nietzsche, assim como houve por parte da filologia, mas essa recepção do Nietzsche filósofo acabou acontecendo ali por volta da década de 50, e foi ela que propiciou uma reavaliação do Nietzsche filólogo nos últimos, talvez, 20 ou 30 anos. Mas só para te dar uma noção, quando o Aerosmith traduz esse texto, né, daquela forma um pouco rocambolesca, e tenta publicar em periódicos dos Estados Unidos, ele recebe várias negativas com a justificativa de que aquilo ia abalar a área. Então, ele faz até uma piada disso, porque depois esse texto sai publicado em livro, em 1990, numa coletânea chamada Unmodern Observations, né? Então, observações não modernas, e lá ele fala, é muito curioso que um texto publicado há quase 100 anos tenha a publicação recusada sob a acusação de que ele vai abalar a área, mas isso é sinal da não recepção do Nietzsche, de que ele ainda não é recebido no tempo presente, né, de que ele ainda precisa continuar a ser recebido. Então eu tenho a impressão de que chamar atenção para essa formação filológica é muito importante, então, para quem lê o Nietzsche filósofo, mas ao mesmo tempo tem muito a contribuir com quem reflete sobre estudos clássicos por causa daquelas observações que a gente já fez antes, né? A crítica à ideia de objetividade, a ideia de método científico isento, ao que ele chama atenção para a participação do intérprete na interpretação. Todos esses são insights que contribuem muito com quem trabalha com a antiguidade, para nem mencionar, assim, as leituras específicas que ele traz, por exemplo, de eventos da história grega, da história romana, porque isso também tem ali. Eu não dei ênfase, né, no Nietzsche, intérprete da antiguidade, mas ali você tem uma visão muito crítica do que significaram as guerras médicas, por exemplo. Ele tenta justificar o desenvolvimento da guerra fratricida, que é a guerra do Peloponeso, quase como uma espécie de resultado da híbris que as guerras médicas provocam entre os gregos, por se crerem, né, acima do bem e do mal ali, quando eles vencem os persas. Então, assim, tem, digamos, interpretações de aspectos literários, de aspectos históricos, de Grécia e Roma, que também são interessantes, né, que também são pertinentes. Para se pensar, para não só estudiosos dos estudos clássicos, mas, enfim, como uma gama, enfim, cada qual com seu respectivo olhar e que, enfim, sempre tem a contribuir, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente não chegou a mostrar, né, mas, assim, a solução de capa, né, que foi proposta pelo Felipe, com esse afresco, salvo engano, é um afresco romano, né, mas aqui a gente tem o que é uma espécie de máscara, né, da comédia, mas que pode remeter a Dioniso, ao sátiro, tem uma cobra saindo ali do afresco, e eu acho a capa muito bonita, numa coleção que é dedicada
né, a história dos estudos clássicos, cujo primeiro volume foi o Wilamowitz, né, a história da filologia do Wilamowitz, o Aqui do segundo é lado um do outro. Exato, então Acho que assim, eles são amigos. exato, hoje a morte já os apaziguou, né, eles podem ficar um do lado do outro na biblioteca sem brigar. Sim. Não, eu acho que esse trabalho da Minema é fantástico justamente por isso, essas coleções de estudo, justamente trazer cada vez mais para, enfim, ampliar o repertório, que é o que a gente estava falando também. Perfeito, e os livros eles conversam muito, assim, o Nietzsche e o Wilamowitz tinham mais em comum do que eles gostariam de admitir, sabe? A histórica do Wilamowitz, quando ele escreve a história da filologia, ela é extremamente crítica também. Ele vai a certos pontos, né? Ele corta alguns desafetos. Então, ela é muito informativa também da perspectiva que é do Wilamowitz. Ali tem uma história mesmo, né, do campo, mas ao mesmo tempo tem, digamos, elementos que propiciam ao leitor conhecer o Wilamowitz. A mesma coisa vale para os nossos filólogos. Ele tem apontamentos do que é a história da filologia, mas vários elementos do que é o Nietzsche. Ah, perfeito. Eu posso, assim, adiantar a ideia de que, no meu contato com a Minema, eu propus também a publicação do livro do Friedrich August Wolff, que é a ciência da antiguidade, né? A apresentação da ciência da antiguidade, porque esse é um livro com que o Wilamowitz está conversando e que o Nietzsche retoma várias vezes. O Wolff está ali em várias das notas do Nietzsche, e me parece que ele dá, assim, também um dos codas de leitura dessas duas obras, porque na apresentação da ciência da antiguidade, é um livro publicado, não é nem um livro, na verdade, é um texto publicado em revista, depois é publicado como livro, em 1807, e ali o Wolff formaliza o campo dos estudos clássicos, falando assim, olha, estudos clássicos se dedica a tentar reconstituir o passado, no que são os estudos de gramática, língua grega e romana, mas também levando em conta a realidade material, numismática, epigrafia, história da arte, e aí ele sistematiza mesmo o campo. É assim, até bonito o texto, porque ele desenha mesmo como ele entende esse campo e dá as diretrizes do que deve ser o papel educativo desse campo para o presente. Por quê? O Wilamowitz, embora acuse, né, o próprio Nietzsche acuse o Wolff de ter trazido uma espécie de veneno antídoto, que é misturar o historicismo ao humanismo, ele ainda tinha uma preocupação pedagógica muito forte. Ele fala que o estudo desse passado ele precisa, de certa forma, vivificar o presente, trazendo valores, trazendo modelos de ação no presente, o que significa ser um orador, o que significa ser um político. E é um texto muito interessante por isso, sabe? Porque ele tem um sistema mais ou menos científico do que é a ciência da antiguidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação constante com a aplicação disso em termos pedagógicos. E aí, se a Minema eventualmente efetivar essa publicação, né, da tradução da ciência, apresentação da ciência da antiguidade do Wolff, vai ser um complemento sensacional para a coleção, e acho que os leitores têm muito a ganhar em termos de perspectiva da história da filologia, mas também em termos do que os estudos clássicos, né, as nossas áreas de letras clássicas, história antiga, filosofia antiga, têm a contribuir com o presente ainda hoje. Sim, com certeza. E eu sempre penso assim, não só porque eu acho assim, até aquela questão de despertar um próprio interesse, sabe? De gerações que estão cada vez mais se transformando, pensando no contexto brasileiro, de quem está entrando nas universidades, quem vai ter acesso a esses textos, de onde a gente parte, pelo menos era uma inquietação que eu tinha, né, quando, enfim, eu estava dando monitoria nos estudos clássicos, depois na época do Sapere-Aude, que motivação que eu vou dizer para essa pessoa, de onde vai partir esse interesse dela hoje para compreender esse passado. Porque eu estava no contexto da universidade, nós estávamos, você, né, agora continua dando aula, assim,
uma rotina que é muito diferente de, enfim, a rotina acadêmica, entra naquilo ali, mas para despertar esse interesse, quais são essas motivações? E esses textos que apontam essas diretrizes têm sempre muito a contribuir, até mesmo para quem está na universidade, às vezes há muito tempo, e eu acredito que nos últimos anos tem cada vez mais questionamento sobre isso, né? Sobretudo pós-pandemia, muitas universidades, muitos núcleos tentaram fazer, enfim, entrar mesmo no mundo moderno, né? Vamos fazer um podcast, vamos ter um canal no YouTube. A gente sabe que a gente precisa acessar outros espaços, que a linguagem é diferente, que a dinâmica é diferente. Então, assim, ter essas diretrizes do ponto de vista acadêmico, um texto que, enfim, está falando isso há muito tempo, eu acho que é sempre realmente muito enriquecedor e tem muito a contribuir mesmo. Não, sem dúvida. Eu acho que esse momento complicado que a gente viveu durante a pandemia chacoalhou muita gente. A necessidade de abertura e diálogo já existia antes, mas Sim. acho que a necessidade se tornou urgentíssima, e aí vários programas migraram mesmo, assim, ou abriram vias para o virtual, tentaram vias de diálogo com a juventude, em formatos mais acessíveis. Eu mesmo, né, fiz um canal no YouTube, vários colegas fizeram a mesma coisa, com vistas à divulgação desse conhecimento, porque uma vez alcançando as pessoas, isso pode se tornar significativo para elas, né? Essa era uma das reivindicações do Nietzsche. A filosofia, ela não deve ficar fechada no armário. A filosofia é algo que você lê para pensar a sua vida hoje, para transformar suas ações assim, que vão de acordar até dormir. Viver em contato com a filosofia significa viver filosoficamente. E eu acho, né, eu tenho defendido isso aqui nos meus cursos de letras, que a mesma coisa vale para letras, a mesma coisa vale para história. Estudar história não é para estudar o passado e acabou, eu fecho ali no meu quarto e vou viver minha vida como se eu não tivesse estudado aquilo. Não, é para aquilo, de alguma forma, enriquecer a sua vivência cotidiana. Eu Sim. diria que, de modo geral, vários cursos deveriam ter essa perspectiva, e tem adquirido essa perspectiva cada vez mais, se tornando significativo para mais pessoas. Esse me parece ser um remédio possível para o esvaziamento das turmas, para um certo desencantamento de algumas áreas, porque são conhecimentos muito interessantes, né? E vale muito a pena investir nisso, porque as pessoas se transformam mesmo. Rafa, eu queria te agradecer imensamente por toda a atenção, gentileza e disponibilidade. Acho que a conversa foi muito bacana, muito esclarecedora, muito instigante para que as pessoas, enfim, quem não conhece a obra, lê, conhecer um pouco. Enfim, se você quiser falar dos seus acessos, como, enfim, né, redes sociais, seu canal que você tem também, seu trabalho, pode ficar à vontade. Enfim, queria realmente te agradecer por toda essa conversa, por todo esse trabalho e por toda essa contribuição. Eu que agradeço, Gabi. Foi uma conversa super fluida. Adorei a forma como você conduziu. Tenho muito a agradecer à Minema, já falei disso antes, né? O processo editorial foi muito bom, eles são super sérios, rápidos na resposta, muito claros em tudo. Então, parabenizo a Minema pelo excelente trabalho editorial que eles têm feito no Brasil, contribuições importantíssimas para a área de estudos clássicos e outras. E no que diz respeito aí a pessoas que queiram me procurar, eu tenho um perfil no Instagram, é gts.rafa, fácil achar, @gts.rafa. O meu canal no YouTube é Rafael Silva Letras, basta escrever tudo junto, mas se procurar Rafael Silva e algum tema grego, em geral, vai ter um vídeo meu sobre Eu algum vou tema. deixar aqui, não vai ser difícil achar, né? Dá para achar relativamente com facilidade. E, bem, é isso, assim, eu tenho publicado artigos, eventualmente textos em anais de eventos sobre Nietzsche, sobre o Nietzsche filólogo. Vou tentar promover um evento em abril do ano que vem, chamado As Antiguidades de Nietzsche, com nietzschianos, então, estudiosos da obra nietzschiana, para refletir sobre diferentes aspectos da leitura que o Nietzsche faz da Antiguidade. Então, Nietzsche e Platão, Nietzsche e Diógenes Laércio, Nietzsche e os líricos, e assim por diante.
Acho que vai ser bem legal isso, vai provavelmente gerar depois uma publicação também, de um compêndio, né, sobre as antiguidades de Nietzsche. Esse E evento faz parte, desculpa te cortar, que você tinha mencionado comigo no making off, que você faz parte de um núcleo, né, de filosofia aí no Ceará? Ou grupo de isso. pesquisa? Isso, na verdade, eu sou membro do programa de pós-graduação em filosofia da UES, e aqui eu tenho trabalhado com eles, em geral, ou filosofia antiga, ou Nietzsche, leitor dos antigos, e essa proposta dialoga, sim, né, com a minha inserção na pós-graduação aqui em filosofia. Provavelmente vai gerar uma publicação aí no formato meio compêndio, assim, para tanto estudiosos de Nietzsche quanto interessados na antiguidade em geral. E vai sair recentemente um texto meu chamado Bene nauegavi cum naufragium feci. É um adágio latino que o Nietzsche usa em diferentes partes da obra dele, que pode ser traduzido mais ou menos como naveguei bem, ainda que tenha naufragado. Ou quando naufraguei, naveguei bem, o que é obviamente um oxímoro, né? Atribuído a Zenão de Sítio, porque a anedota que está em Diógenes Laércio diz que ele naufragou sendo comerciante, mas foi ter naufragado em Atenas, que ele entrou em contato com as memoráveis de Xenofonte e se tornou amigo de filósofos atenienses que o introduziram no que depois viria a ser o estoicismo, né? Uhum. Então, essa é a ideia de que há males que vêm para bem, né? Então, há, às vezes, coisas que acontecem de ruim na nossa vida que, no final das contas, acabam tendo uma influência positiva. E aí eu acho muito legal pensar esse adágio, não só na forma como Nietzsche usa, de diferentes formas, para entender a filosofia, a vida dele, mas para eu entender a minha própria vida. Então, eu escrevi um textinho refletindo sobre isso, deve sair em breve. Ai, bacana. Vamos acompanhar tudo. Vou colocar aqui nas inscrições também. E mais uma vez é isso. Queria te agradecer, agradecer a editora Minema, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. E vem mais coisa legal por aí. Valeu, Gabi, foi um prazer. Obrigado, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.